Vamos usar Renato Góes. Fake nele! Pode ir? Pode. E aí, atletas? Chegou a hora do suco? Chegou a hora da gente falar do famoso suco. Vamos falar de muitas coisas que envolvem esse tabu todo em volta do universo dos esteroides, anabolizantes e suplementos ditos como complementares / prejudiciais. Vamos entender um pouquinho isso daí. Primeiro, vamos quebrar com esse tabu de que é algo raro, escondido, trapaça. Não é bem assim. É algo, inclusive, muito estudado na psicologia do esporte, porque o assunto tem crescido muito, inclusive de uso abusivo por parte dos atletas, e a gente precisa ajudar nisso. Primeiro, a gente tem que lembrar que existe consequências na escolha de fazer o uso dessas substâncias. As mais conhecidas, fisiológicas, neurológicas, a maioria já conhece. Seria o aumento de estresse, da agressividade, a oscilação de humor, entre outras coisas, mas a gente não está aqui simplesmente para falar disso. A gente está para falar de outros fatores psicológicos que podem perpassar a escolha de uso dessas substâncias. Quando um atleta acredita necessitar dessa substância para chegar no mais alto nível de performance e depois não sabe o que fazer, que desacredita de si mesmo, perde a confiança, gera esse grau de insegurança por achar que a sua performance está diretamente ligada ao uso de alguma substância. O atleta que é desacreditado por ele e pelos outros, porque vale lembrar que a maioria das modalidades ainda liga o uso de substâncias a uma trapaça, como se o atleta não tivesse o comprometimento, o talento, o esforço necessário para se construir uma carreira, um desenvolvimento. Então você fica para sempre marcado por aquele momento. Quantos atletas olímpicos ou campeões mundiais que a gente já viu ser pegos no doping e para sempre precisar se reafirmar no mundo esportivo? Para sempre ser questionado quanto à sua performance daqui para frente? Então existe sim uma perda, né, no ramo da psicologia esportiva, na parte mental da preparação de um atleta. A gente precisa entender que o uso de algumas substâncias consideradas esteroides anabolizantes nem sempre é algo ruim. Existem muitas pessoas que têm os índices abaixo do normal e é necessário fazer o uso para se chegar minimamente no nível fisiológico considerado comum, e isso nem é doping. Mas só de saber que um atleta faz isso, muitas vezes as pessoas já tratam de maneira diferente. É importante que a gente pesquise sobre, que a gente abra nossa mente para entender melhor sobre o uso das substâncias e quais as consequências delas no corpo. A gente não está falando de uma performance incrível, de um ganho absurdo. Isso para algumas modalidades é importante, como o fisiculturismo, por exemplo. O uso de esteroides e anabolizantes nesse esporte é necessário para a desenvoltura da musculatura e para chegar naquele nível de shape necessário para competições. Mas nas outras modalidades a gente está falando que não é necessariamente algo completamente errado. É algo muitas vezes que psicologicamente contribui com um atleta que tem níveis abaixos hormonais. Por exemplo, um atleta que tem um nível de testosterona abaixo e se sente muito mal. Se sente letárgico, se sente sem confiança, se sente sem agressividade necessária, e é importante ter um acompanhamento médico, saber o que está fazendo, mas muitas vezes na preparação é importante sim. Então vamos pensar em tudo que envolve esse universo, quebrar com o tabu de que realmente todos esses tipos de substâncias estão ligados à trapaça e entender qual é o momento necessário. Se você tem níveis abaixo de qualquer hormônio que seja, que exista substância para suprir isso, e precisa disso na sua preparação, entenda-se como uma necessidade. Faça o uso com acompanhamento médico, tenha preparação psicológica, saiba que isso não é a substância responsável pelo seu sucesso, mas é uma coisa necessária para o seu desenvolvimento. Se você não precisa disso, para quê? Para que se apoiar em algo que vai talvez te descredibilizar, não só para si mesmo, como na presença de outras pessoas? E se você trabalha com um esporte que necessita disso, aí não existe nenhum questionamento, né? Faz parte da sua preparação, faz parte da sua competição, faz parte do seu ciclo. Então vamos entender as diferentes áreas para falar sobre esteroide anabolizante e parar com esse tabu de que isso é somente trapaça. Existem perdas e ganhos em relação à preparação mental.